Jonas, chegou carta da tia Sofia. Sério? Eu era desse tamanho quando ela escreveu da última vez. Aquela tia portuguesa? É, Jonas, irmã da minha avó, veio de Leiria, Portugal. Notícia que você vai receber uma herança. Qual é, Ju? Tá de bobeira? É, mas os 30 mil tava beleza. Imagina. Ação, Berto. Ai. Outro lado. Cadê a produção com o endereço da entrevistada? Nós já temos um monte de lugar pra gravar e falta a pessoa de outro país que fala português. Ué. Ô Zé, não fica aí parado me olhando. Me ajuda a pensar em alguma coisa, né? Estimada sobrinha Daiane, faz-me contente tua missiva. Quem dera estivesses cá em Portugal a beber um garoto com a tia, a deleitar-se com um fado ou um vira. Que língua é essa, Daiane? Beber um garoto? O que a tia quer dizer com isso? Que treta. Vamos lá, Zé, tá na hora de entrar. 3, 2, 1. Saudade. Palavra tão bonita, não é mesmo? Sabia que essa palavra só existe na língua portuguesa? Pois é. E o Brasil fica bem longe dos outros países que também falam português. Deve dar saudade. O Brasil é o único país do continente americano que fala a língua portuguesa. Quase todos os vizinhos que fazem fronteira com o nosso falam o espanhol. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, Portugal era a grande potência da Europa e mandava suas caravelas abrirem novos caminhos para ampliar o comércio. Foi assim que navegadores vieram para cá e para alguns países da África e da Ásia. Então, a língua portuguesa na África, ela vai ter uma interferência de quê? De Portugal a partir dos descobrimentos. E na Ásia também, porque nós temos que considerar o Timor-Leste. E o Timor-Leste também teve interferência da língua portuguesa a partir dos descobrimentos, que é século XVI. Né? Então, esses são os fatores e essa é a interferência que Portugal tem ainda nesses países por conta de ter dado a língua para nós. E a língua não é doada, né? Mas a língua é aquela de quem a usa. Você sabe quais países falam português? Portugal, né? Umas outras que tem na África. Na África, eu acho que Angola, né? É o que eu conheço. Portugal, Angola e Guiné-Bissau. Portugal, Angola. Atualmente, o português é a língua oficial de 8 países: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Eu não estou entendendo quase nada da carta da tia Sofia, Jonas. Deixa eu ver. Estou a enviar uma camisola do Benfica para o teu marido. Camisola pra mim, Daiane? Acho que foi aquela foto que eu mandei que você estava de dread. A tia tá querendo zoar da minha cara. Parece. Sinistro, Daiane, sinistro. Entre os 5 países africanos, Angola é o que tem o maior número de habitantes que falam português. 60% da população. Algumas palavras no Brasil, em Portugal e Angola podem mudar pouco ou muito de significado. Moça no Brasil pode ser moça ou rapariga em Portugal e garina em Angola. Chiclete é usada tanto no Brasil quanto em Portugal. Em Angola é chuinga. Geladeira no Brasil é frigorífico em Portugal e geleira em Angola. Ir embora para os brasileiros é o mesmo que vazar em Portugal e bazar para os angolanos. Favela em Portugal quer dizer bairro de lata. Em Angola é museque. Ônibus do Brasil é autocarro em Portugal e machimbombo em Angola. Eu não desisto, eu vou pedir ajuda. Pra quem? Aguenta aí. Em Moçambique, só 6% da população de 20 milhões de habitantes falam a nossa língua. Corta. Pô, Diva, desliga esse celular. De novo. Acho que a diva tá ocupada. Vai ver que ela tá na TV. Pode ser. Moçambique se tornou independente de Portugal em 1975. Em Moçambique, uma pessoa idosa é madala. Ressaca significa badalaza. E formar fila se chama bichar. Bicha também significa fila em Portugal.
Aliás, o português falado em Portugal ainda é muito diferente do nosso português aqui do Brasil. Porque entram palavras novas no nosso vocabulário que se enriquece com isso. Então, no século XIX, nós enriquecemos nosso vocabulário a partir do quê? Do francês. No século XX, enriquecemos a partir do quê? Do inglês. E fomos enriquecendo o nosso vocabulário. E por isso nós estamos comendo pizzas, esfirras, sushi, sashimi, não é? Então, isso entrou no nosso vocabulário e nós estamos convivendo muito bem com isso. Então, entrarem nesses estrangeirismos é a coisa mais natural que a gente possa entender. E lá em Portugal a influência é muito menor, né? Você vê, Diva, tô com um problemão. Eu não tô entendendo a carta da minha tia portuguesa. Você pode me ajudar? É, Daiane. Parece outra língua, né? Vou ler a parte difícil. Beber um garoto com a tia, a deleitar-se com um fado ou um vira. Depois que a turma de Pedro Álvares Cabral desembarcou por aqui, abriu caminho para muitos patrícios. A convivência deles com os nossos índios, população original do Brasil, fez com que algumas palavras ficassem no nosso vocabulário até hoje. As palavras indígenas descrevem coisas e belezas da natureza. Piratininga, por exemplo, significa peixe seco. E outras palavras como Anhangabaú, Butantã, Caipira, Cotia, Carioca, Curumim, Embu, Cuíca, Jacaré, Jacarandá, Tatuapé, Itaquera. É uma influência muito forte, isso porque nós tivemos uma colonização portuguesa, mas os portugueses colonizaram o Brasil, aquela catequese que eles fizeram com os índios, isso fez com que os índios realmente aprendessem português. Mas o princípio básico dos jesuítas era assim, eu aprendo a língua deles e ensino a minha. Mas a língua indígena teve uma interferência muito grande, porque com esse contato ela acabou deixando para nós um léxico muito forte. O português do Brasil também sofreu influência dos escravos, que foram trazidos para cá no período colonial. A maioria veio de Angola e Moçambique e deixou sua marca nos costumes e no nosso idioma. Boa parte das palavras tem ligação com comida. Angu, batuque, moqueca, pamonha, quiabo, pipoca, fubá, rapadura, senzala, quitanda, farofa, canjica, cafuné, samba, capanga. É aqui, Zé, é aqui que mora a moça que nasceu em Angola. A gente fecha a reportagem e resolve o problema da Daiane, né? Bué de ficha é uma expressão que veio da África para Portugal. Está há 30 anos atrás, 35. E o que acontece é que quando os portugueses já receberam aquelas pessoas todas com essas expressões novas, primeiro houve a recusa, sempre a recusa do novo. Mas agora, 3 décadas depois, faz parte do vocabulário. Então, bué significa muito. E fixe significa legal. Então, quando você quer dizer que uma coisa é muito boa, em português de Portugal, você fala uma coisa, isto é muito bom. Quando você quer falar isso em brasileiro, você fala, isso é muito legal. E quando você quer falar isso no novo português, com essas aquisições africanas, você fala, isso é bué da fixe. Quem dera estivesses cá em Portugal a beber um garoto com a tia. Beber um garoto significa tomar um café com leite. Mas não é um café qualquer, é um café numa xícara pequenina com leite. Estou a enviar uma camisola do Benfica para o teu marido. Camisola para mim, Daiane? Camisola aqui é uma coisa que todo mundo sabe que a gente veste para dormir, nós mulheres. Mas em Portugal, camisola significa a blusa que você veste e a camisola de futebol. Então, o jogador de futebol usa uma camisola verde, amarela, aí você ouve o cara narrando o jogo e diz, não, camisola número 10 é do jogador. A deleitar-se com um fado ou um vira. Que língua é essa, Daiane? O vira é uma dança. Que as pessoas... É uma dança folclórica. As pessoas dançam. E como elas rodam, acho que isso tem a ver com a expressão vira.
Mas é uma dança típica, ouvida. Obrigada, diva. Um beijo. Garota, café pequeno, essa é boa. Agora você vai poder usar a camisola que a tia Sofia vai mandar. Eu usando a camisa do Benfica, pagando de gringo lá com os manos. Daiane, vai ser uma maravilha, Daiane, que gostoso.